Então, sejam bem-vindos todos e é uma alegria, como dissemos, estar juntos aqui. Vamos agradecer todos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede dessa proximidade, já que nesse momento nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós temos essa maravilhosa oportunidade da rede nos conectar e nós podemos ir aí na sua casa, no seu cantinho, no seu trabalho, para que nós possamos estar juntos. Nesse estudo, que hoje falaremos de humildade. O que é, ou o que seria a humildade? Como acreditamos que ela pode ser definida? O orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. E nós, segundo a orientação de Kardec, devemos enveredar os nossos melhores esforços, todas as nossas forças, para que nós vençamos esses dois grandes monstros devoradores da nossa humanidade, da nossa sociedade. O egoísmo, que causa um verdadeiro desastre na nossa sociedade, quando eu entendo, esquecendo que a natureza trabalha em regime de cooperação, quando eu entendo e acredito que a vida gira em torno de mim. E eu seria então o centro da vida, o centro do universo, e todos os meus interesses ao meu redor, na minha vida de relação com as pessoas, no meu trabalho, no meu estudo, tudo gira em torno dos meus interesses, do meu ego, da minha personalidade. E esse comportamento doentio, é claro, tem consequências não apenas para a sociedade, para aqueles que precisariam do nosso concurso, para aqueles que nós podemos estender as nossas mãos. Mas esse comportamento também tem graves consequências para aquele que assim procede. Nós vemos, por exemplo, na Terra, a cada 3 segundos, apenas 3 segundos, todos os dias, morre alguém de fome ou por problemas relacionados à fome. 3 segundos. Todos os dias. 7 dias por semana, em todos os dias do ano. O que é um verdadeiro desastre. Nós, e também uma vergonha para a humanidade, que nós já no 3º milênio ainda nos deparemos com tantas mortes, com tantas perdas por problemas relacionados à fome, à carência do alimento, da sustentação do próprio corpo físico. Mas a Organização Mundial de Saúde nos diz que, enquanto a cada 3 segundos morre alguém de fome, ou por problemas relacionados à fome, a cada 1,5 segundo, isso mesmo, a cada 1,5 segundo morre alguém por problemas relacionados aos excessos alimentares. Então, enquanto há carência, há mortes por fome, por miséria, por falta da sustentação do alimento do corpo, o dobro de pessoas morre pelos excessos alimentares. O que significa dizer que esse comportamento doentio do egoísmo não afeta apenas o nosso planeta, a nossa sociedade, mas aquele que assim tem esse comportamento. É assim diante do frio, por exemplo, nós falando aqui da fria Curitiba, fria no sentido de temperatura, que aliás é uma delícia, muitas vezes nós nos deixamos esquecer, nós esquecemos do nosso guarda-roupa, como se ele sentisse frio. Desenvolvemos na época do inverno aqui, pelas portas e janelas fechadas diante do frio, principalmente à noite, processos alérgicos, difíceis de serem sanados, em função de nossas roupas, que não usamos mais, guardadas nos nossos guarda-roupas. Enquanto nas ruas, tantos padecem de fome e de frio. Nos automedicamos, especialmente aqui no nosso país,
sem nos consultarmos com um profissional, com um médico, sem orientação médica, nós nos automedicamos, trazendo tantos prejuízos para a nossa saúde, quando tantos não têm como comprar, como adquirir aquilo que seria mesmo necessário diante das enfermidades. Então, o egoísmo é quando nós transformamos a nossa vida e tudo ao nosso redor. Nós passamos a ver essa vida segundo os nossos interesses. E qual seria o antídoto para o egoísmo? E nos esclarece Kardec, do capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que não há salvação fora da caridade. A caridade, então, como antídoto do egoísmo, é muito bem estudada pela doutrina espírita, inclusive com um capítulo destinado a falar apenas sobre ela, que é o nosso capítulo 15, onde nós estudamos a caridade sobre os aspectos materiais, como também a caridade sobre o aspecto moral, que é também muito bem descrita no capítulo 13 do nosso Evangelho, a caridade moral, que vai além daquela caridade material. Quando então eu passo a olhar não apenas para mim, para os meus interesses, mas quando eu tiro esse olhar de mim, quando eu deixo de ser o centro das minhas atenções e passo a olhar para os outros, para o meu próximo, para a sociedade. Esse é o antídoto, a caridade é o antídoto contra o egoísmo. Mas às vezes pensamos, caridade, por que eu teria que ajudar o próximo mais do que muitas vezes acreditamos que já ajudamos, se tudo que eu tenho eu consegui segundo os meus esforços? Fui eu que consegui. A conquista foi minha. Eu estudei. Eu trabalho. O meu pai trabalhou para me dar essa condição. Por que eu teria que dividir com aqueles que acreditamos muitas vezes dormem na inatividade, na preguiça? Então, eu teria conseguido as minhas conquistas, por que dividi-las com os outros? É quando o orgulho assalta os nossos corações e nós acreditamos que todas as nossas conquistas advêm do nosso próprio esforço. Quando nós acreditamos, de forma orgulhosa, que nenhuma ajuda recebemos dos outros, da sociedade bem estruturada, dos nossos pais, muitas vezes dos nossos mentores espirituais, de Deus. Agimos como se as nossas conquistas materiais, realmente nos pertencessem e não a Deus. São conquistas minhas, eu consegui. Sem ajuda de ninguém, com o meu próprio esforço, por que dividi-las com alguém? É um comportamento doentio, é uma visão doentia, nos falando também, nessa análise, da relação que nós temos entre o orgulho e o egoísmo. Olhando sobre esse aspecto, muito difícil é que nós consigamos estabelecer os limites, as fronteiras entre o orgulho e o egoísmo. Vemos o egoísmo como o egocentrismo, mas o orgulho, quando nós nos acreditamos superiores, porque obtivemos conquistas. E essa superioridade, muitas vezes, não se manifesta de forma aberta, clara, diante daqueles que nos cercam, mas de forma muito velada. Ainda que nós, aparentemente, possamos nos apresentar de forma não orgulhosa, mas lá no fundo, nos nossos corações, nós nos orgulhamos das nossas conquistas materiais, intelectuais, morais. Qual seria, então, o antídoto para o orgulho? Se a caridade é o antídoto do egoísmo, a humildade é o antídoto do orgulho. A humildade. O que seria humildade?
É a nossa pergunta inicial. Como nós vemos a humildade nas nossas vidas? Porque, muitas vezes, ela é uma palavra que nos remete a uma compreensão tão clara, tão evidente, que nós não conseguimos nos aprofundar, entender melhor a profundidade dessa palavra. E analisamos essa palavra, essa virtude, de forma superficial. Muitas vezes, confundimos o sentido literal da palavra com o seu sentido moral. Os demais significados da palavra, segundo a sua etimologia, com o seu sentido mais profundo moral, como antídoto do orgulho. E nós, quando vemos alguém em nossa volta, por exemplo, menos favorecido financeiramente, socialmente, nós costumamos dizer: eu conversava, por exemplo, com uma pessoa humilde. E nós paramos e pensamos: humilde? Se aproximou de mim alguém muito humilde para conversar ou me perguntar algo, alguém que eu não conhecia, e nós a classificamos, adjetivamos aquela pessoa que não conhecemos como humildes. Porque nós notamos nela, por exemplo, essa condição desfavorável, financeira, social, de carência. Claro, esse é um dos sentidos de humildade. Mas essa humildade, esse sentido literal, não é o sentido de antídoto do orgulho. Não é o sentido moral da palavra. A virtude, quando ela, no seu sentido moral, se transforma em uma virtude. Quando falamos com alguém, por exemplo, sem uma formação acadêmica, sem um domínio melhor da língua que fale, nós dizemos: eu conversava com uma pessoa humilde, porque essa pessoa não apresentava formação intelectual, acadêmica, quando muitas vezes essas mesmas pessoas, ainda que sem a oportunidade dessa formação acadêmica e de estudo, não têm noção das suas próprias limitações. Agem de forma absolutamente contrária com a sua própria realidade, se apresentando de forma orgulhosa e vaidosa diante da sociedade, da mesma forma que muitas pessoas desfavorecidas materialmente se apresentam diante dos demais de forma revoltada. Por que Deus escolheu a mim para a prova da tristeza? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu vejo os outros ao meu redor viverem de forma tão confortável, tão abastada? Por que eu? Então, a revolta no coração. Porque elas não se creem merecedoras de viver uma vida de privações. Isso não é humildade. Isso é exatamente o oposto da humildade, porque nós, quando olhamos alguém, nós não vemos o espírito. Mesmo que nós olhemos momentaneamente o comportamento de alguém, ele não fala do espírito muitas vezes. Ele fala da persona, da capa, da máscara com a qual nós nos apresentamos diante da sociedade. E por isso, nós escondemos quem realmente nós somos, nos apresentando de outra forma, diferente daquela em que sentimos. Por necessidade, muitas vezes. Porque a sociedade, ela tem o poder de coação. Nós nos sentimos coagidos, precisando viver numa vida de sociedade, porque somos seres psicobiosociais, nós precisamos dessa interação da sociedade. Muitas vezes nós não nos mostramos tal qual nós realmente somos, porque a sociedade nos colocaria no nosso lugar. A sociedade, com um poder de coação psicológico, ou mesmo financeiro, porque nós nos apresentando, por exemplo, de forma orgulhosa, tantas oportunidades na vida nós perdemos, nós então colocamos a nossa persona, a nossa máscara,
para falar apenas da nossa capa, daquilo que vai fora, daquelas nossas ações que não encontram sustentação no âmago do nosso ser, nos nossos corações. Mas falando de humildade, ao invés de nós falarmos da humildade sob o aspecto dos nossos irmãos, mais importante é que nós façamos essa análise dessa virtude, da humildade no seu sentido moral de virtude, nas nossas próprias vidas. Como eu me apresento com relação a essa virtude específica diante das minhas relações, da minha relação com Deus, por exemplo. E quando nós acreditamos em Deus, quando olhando em nossa volta as flores, o céu, as estrelas, quando nós percebemos, olhando para o nosso próprio corpo físico, a grandiosidade de Deus, fácil é nós nos rendermos a essa grandiosidade. E nós muitas vezes dizemos, diante do reconhecimento dessa grandiosidade, sou um homem temente a Deus. Como se precisássemos temer e não amar a Deus. Mas quando nós reconhecemos verdadeiramente essa grandiosidade de Deus, nós então, reconhecendo Ele como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, nós passamos a confiar na sua providência, a confiar no seu amor por nós. Daí nasce, como consequência nos nossos corações, a obediência ao consentimento da razão, a resignação, o consentimento do nosso coração. Surge como consequência dessa confiança na grandiosidade do Criador. E como nos apresentamos diante dos nossos irmãos? Na nossa vida de relação com o nosso próximo, como nos apresentamos com relação a essa virtude, com relação a esse aspecto moral da humildade? Muitas vezes, até de forma inconsciente ou impulsiva diante da atitude dos nossos irmãos à nossa volta, nós costumamos nos comparar. Porque se é muito fácil perceber a grandiosidade de Deus, se é muito fácil, em função disso, nós nos colocarmos numa posição inferior, porque realmente o somos, Ele é o Criador, muitas vezes, mesmo manifestando essa humildade para com o Criador, nós nos mostramos cheios de orgulho, de pretensão, de arrogância com o nosso próximo. Essa nossa vida de relação se torna adoecida em função dessa nossa pretensa superioridade, que começa com essa comparação, muitas vezes consciente, mas muitas vezes inconsciente e às vezes como resultado de um impulso. Alguém que tenha um impulso negativo, uma atitude menos feliz, nós logo nos comparamos. Olhamos o argueiro, a pequena haste no olho dos nossos irmãos, nos olhos de nossos irmãos, e esquecemos da imensa trave de imperfeições que jaz na nossa alma, nos nossos olhos. Essa é a mensagem do Cristo. Por isso, nós não devemos nos comparar, mas sim olhar para essa trave nos nossos olhos, ao invés do argueiro no olho do nosso irmão. Atiramos muitas vezes diante das atitudes menos felizes dos nossos irmãos. Somos nós, mesmo nós espíritas, somos nós a atirar a primeira pedra. Não de forma visível, clara, mas nos nossos julgamentos. Mas que infelicidade! Mas que coisa absurda! Como pode uma pessoa agir dessa forma? Seja ela da nossa vida de relação mais próxima,
seja alguém, uma pessoa pública, seja um dirigente da nossa nação ou de qualquer nação do mundo, nós julgamos e condenamos. Atiramos a primeira pedra, a segunda, a terceira, esquecendo-nos de que nenhum de nós está livre de pecados. Por isso, diante da atitude menos feliz dos nossos irmãos, que nós, às vezes, conseguimos perceber nosso silêncio mental, a nossa compaixão do nosso coração, vai mostrar da nossa vontade em desenvolver essa virtude tão preciosa nas nossas vidas, que é a humildade. Nos apresentar de forma simples, com simplicidade diante de nossos irmãos, sem nenhum tipo de ostentação, de qualquer natureza. Porque quando falamos em ostentação, em opulência, imaginamos muitas vezes tão somente a material. E nós nos apresentamos dessa forma, muitas vezes em núcleos menos favorecidos, nós como que afrontamos as pessoas, nos colocando de forma material, de forma que elas se sintam menores, ultrajadas, que aqueles corações revoltados contra o próprio Criador pela prova difícil da pobreza, se sintam mais revoltadas ainda. Simplicidade. Simplicidade física na forma de nós nos apresentarmos, como Jesus, o maior de todos, se apresentava. E muitas vezes nós queremos mostrar uma pretensa superioridade física diante daqueles que estão menos favorecidos. Muitas vezes vamos visitar alguém doente no hospital. Vestimos a roupa elegante, nos portamos com elegância, colocamos um perfume para visitar alguém num hospital, numa cama, em sofrimento, quando poderíamos nos apresentar de forma mais simples. A simplicidade intelectual. Tantas vezes, vivendo hoje, como nos diz Kardec, a era do conhecimento, quando a nossa virtude é a atividade intelectual, é a intelectualidade, e o nosso vício, a indiferença moral. Nós, então, nos apresentamos de forma exibicionista para mostrar a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento adquirido, claro, com esforço na nossa vida acadêmica, que tanto nos proporcionou alegrias e tantos esforços nós precisamos fazer para conquistá-la, mas será que nós precisamos nos apresentar dessa forma diante daqueles mais simples, ou mesmo diante daqueles nossos amigos, dos familiares? Por que não a simplicidade? Por que ostentar essa pretensa intelectualidade, superioridade intelectual, quando nós tão pouco sabemos do universo? A própria pretensa superioridade moral, ainda quando nós consigamos perceber que algum irmão nosso, na nossa vida de relação, se apresente de forma menos feliz, porque mesmo em pensamento nós precisamos condená-los, nós precisamos mostrar a nossa superioridade moral, as nossas conquistas. Será que na nossa jornada evolutiva, desde quando fomos criados, no nosso primitivismo simples e ignorante, nós também não tomamos esses caminhos errados? Simplicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o que nos ensina Jesus, nos falando não da pobreza intelectual ou moral, mas da humildade, da simplicidade, de como nós devemos nos manifestar, nos apresentar, não apenas nas nossas atitudes com a nossa persona, mas no íntimo do nosso ser, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos,
humildade e simplicidade. É desses o reino dos céus. E com relação a nós mesmos, como é que nós nos apresentamos diante de nós mesmos com relação a essa virtude, com relação a esse aspecto moral que é a humildade? Como é que nós nos vemos? Como é que nós lidamos com essa virtude dentro de nós mesmos? Como é que nós nos vemos intelectualmente e moralmente? Para nós mesmos, diante de nós mesmos, olhando no espelho da alma, como é que nós nos avaliamos? A humildade é a perfeita noção do nosso nível na nossa jornada evolutiva. É uma percepção intelectual que nos fala da nossa verdadeira posição diante da nossa jornada evolutiva, não diante do próximo, diante de nós mesmos. É quando nós percebemos onde nós nos encontramos verdadeiramente. Quais são as nossas limitações? Quais são as nossas virtudes já adquiridas? Quais são as nossas conquistas? É como eu me vejo diante de mim mesmo e como eu percebo o quanto eu ainda preciso caminhar para chegar ao estágio de espírito puro, destinação final de todos nós. Então a humildade se manifesta no meu pensamento e no meu sentimento quando eu consigo fazer essa avaliação e me situar de forma verdadeira nessa minha jornada evolutiva e percebo as minhas conquistas, como também percebo o quanto ainda me cabe caminhar para que nós possamos chegar à condição de espíritos puros, imaculados, sem vícios, com todas as virtudes desenvolvidas e construídas no íntimo do nosso ser. Essa visão necessária à nossa própria vida nos fala, antes de mais nada, do nosso equilíbrio, da nossa atenção, para que possamos nos avaliar em que estágio nos encontramos na nossa jornada evolutiva. Para que nós possamos fazer o planejamento das nossas vidas, para que nós possamos corrigir a forma, se necessário, de como nós nos apresentamos diante do nosso próximo. Mas se precisamos evoluir, se a destinação final de todos nós é a perfeição relativa, porque a absoluta unicamente a Deus, ao nosso Criador, então, afinal de contas, percebendo onde eu me situo, como eu me situo, qual é essa resposta para mim mesmo? Porque a humildade, quando mal compreendida, como entendida, como apenas o oposto, a antítese do orgulho, pode se tornar nas nossas vidas o maior entrave à nossa evolução. Se precisamos da humildade para a angelitude, porque os próprios anjos, aqueles que já atingiram a condição de espíritos puros, reconhecem a sua pequenez diante da grandiosidade da obra do Criador, diante do universo. E nós, com essa necessidade da humildade, para que possamos prosseguir, essa humildade, se mal compreendida, é esse entrave absoluto que nos escraviza e nos faz estacionar na nossa condição atual. Nós acreditamos, olhando a humildade de forma errada, de que não poderemos querer mais para as nossas vidas. E então, nós não nos acreditamos merecedores, capazes de ser melhores do que somos hoje.
esquecendo-nos do que o que somos hoje é resultado do que nós fizemos até hoje, do ontem, mas o que nós seremos amanhã será o resultado das nossas escolhas a partir de hoje. E nós então, olhando a humildade de forma equivocada, nos sentindo coagidos por nós mesmos, nós sentimos medo de querer mais para nós mesmos. E isso nos cega, nos tira as possibilidades de enxergarmos, de observarmos, de reconhecermos as nossas próprias conquistas. Já temos conquistas. São muitas. Não estamos mais num estágio primitivo da nossa jornada evolutiva. Já temos conquistas. E essas conquistas, elas são o grande motivador para que nós consigamos outras conquistas. Observando as conquistas que nós já temos, morais e intelectuais, nós nos sentimos motivados a novas conquistas. São essas nossas conquistas que nós temos até hoje que nos dão essa força no íntimo do nosso ser e essa certeza de que nós teremos outras conquistas. Não poderemos desmerecer as nossas conquistas mesmo que nós observemos em nós tantas imperfeições e tantos vícios a serem transformados. Não podemos desprezar as nossas conquistas. Mas é assim que nós agimos. Grande parte das vezes, nós confundimos o verdadeiro significado da palavra humildade. E qualquer intenção, qualquer pretensão nossa de evolução, nós tomamos a conta de orgulho, de intenção de superioridade, de pretensa superioridade, quando na verdade nós precisamos evoluir. Muitas vezes, não apenas em nós mesmos, nós consideramos orgulho qualquer pretensão, qualquer intenção de evolução no nosso próximo, nos nossos irmãos. Até os grandes homens da nossa humanidade, da nossa história, foram mal compreendidos. Sócrates, precursor da doutrina espírita, porque a doutrina de Sócrates e Platão está contida já na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos dizem que Sócrates, quando foi perguntado o que ele achava sobre ter sido eleito o homem mais sábio da antiguidade, Sócrates, segundo alguns, teria respondido: eu só sei que nada sei. Sócrates nunca disse isso. Sócrates tinha perfeita noção do que já conhecia. A fala de Sócrates não tinha esse sentido. Mas o que ele disse foi para nos afirmar da sua ciência, da sua noção, do quanto ele ainda precisava aprender, do quanto o universo é imenso, da grandiosidade da obra divina e do quanto nós precisamos ainda caminhar. Ele jamais disse que nada sabia. Se assim o fizesse, teria sido hipócrita e não sábio. Por isso, nós precisamos, segundo nos aconselha Kardec, na nossa questão 906 do Livro dos Espíritos, nós precisamos reconhecer as nossas conquistas, saber quando nós acertamos, porque isso nos motiva a continuar caminhando. Claro que quando propagamos isso, nos alerta Kardec na mesma questão, aos quatro cantos, aos quatro ventos, daí nós estamos caindo nos abismos da vaidade, filha do orgulho, antítese da própria humildade. Mas não podemos deixar de reconhecer as nossas conquistas. São fundamentais para as nossas vidas porque, nos analisando mentalmente, nós percebemos que toda a nossa vida começa na nossa mente. Tudo que existe no mundo exterior antes foi planejado, antes foi mentalizado, antes foi projetado na nossa mente. O mundo das formas
no qual nós vivemos e estamos temporariamente inseridos é tão somente uma cópia imperfeita do nosso mundo mental que fala da nossa verdadeira vida, a nossa vida espiritual. Quando nós vamos, por exemplo, construir um navio, nós precisamos antes de todo um planejamento dos engenheiros navais, dos arquitetos navais, que vão falar da construção, da estrutura, dos equipamentos necessários para a navegação, da propulsão. Nós precisamos planejar. E então, depois de perfeitamente planejado, de colocado sobre o papel o projeto desse grande navio, é preciso ir ao trabalho, com a fidelidade de seguir o que foi planejado. Assim é a nossa vida, como esse navio. Nós precisamos planejá-la. Porque quanto maior for esse navio, quanto mais sólido, seguro, potente, mais longe, mais distantes mares nós poderemos navegar. Assim é com as nossas vidas. Poderemos voar mais altos nas esferas de vida superior quando nós planejamos a nossa vida. E isso jamais será falta de humildade quando pensarmos em um grande navio para as nossas vidas. Portanto, precisamos planejar. É aí que começa a vida, é no nosso planejamento. É quando usamos o tempo para planejar e queremos mais. Queremos um navio maior, queremos navegar por águas mais distantes, superiores, de vida superior. Precisamos nos planejar. E isso jamais será orgulho. A alegria que advém quando nós percebemos isso é intraduzível. Hoje, a caminho do Paz, recebi uma mensagem da Anne, filha, que esteve com vocês na semana passada. Uma mensagem muito engraçada. Havia um cachorrinho atravessando a rua com a coleira na boca. E uma frase dizendo: a alegria de perceber que eu mesmo dirijo a minha própria vida. É quando nós entendemos essa realidade. Quando nós entendemos que somos os arquitetos, os artífices do nosso próprio destino, da nossa destinação, é que tomamos nas nossas mãos o nosso próprio destino. Quando, porém, nos enganamos, acreditando que esse planejamento seja fruto de nosso orgulho, nós nos apequenamos. Perdemos a grande alegria de construir a nossa própria existência. E muitas vezes, sentindo essa alegria, nós nos empolgamos e queremos dividir com as pessoas que nos cercam, falar dos nossos planos. Agora eu encontrei o Cristo, eu tenho a doutrina espírita na minha vida, portanto, eu alçarei voos mais altos. Será que deveríamos fazer isso? Com todos aqueles que nos cercam, será que seria prudente de nossa parte nós falarmos desse nosso planejamento mais íntimo a todos? Será que todos ouviriam de bom grado, torceriam por nós, seriam inspirados por nós? Quanta inveja ainda existe no nosso planeta. Não podemos esquecer que estamos num mundo de provas e expiações. A ambição é querer ter o que nós não temos. A cobiça é quando eu quero ter o que o outro tem. Mas a inveja é quando eu não quero que o outro tenha, mesmo que eu não queira aquilo que ele quer. Portanto, nem sempre é prudente que nós falemos dos nossos planos a todos aqueles que nos cercam. Nós seremos condenados se nós sairmos da média. Nós seremos coagidos, atacados. Uma amiga, alguns meses atrás, me falava que diante da beleza do Evangelho segundo o Espiritismo que ela lia, ela passou então, de forma regular, a enviar mensagens para os seus irmãos. E depois de algumas mensagens,
Uma não se conteve das irmãs e escreveu para ela: amiga, irmã, por acaso você acha que nós não a conhecemos? Nós a conhecemos bem. Sabemos quem você é. Você agora está querendo parecer santa, enviando essas mensagens para nós. Sabemos quem é você. Dentro da própria família. Heresia, querer mais. Não querer ter mais. Muitos encaram como heresia querer ser mais. Não ser mais do que os outros, ser mais do que nós mesmos. Ainda assim, ser mais. Querer ser mais é entendido por tantos como fruto de nosso orgulho. Uma visão doentia. Diante de Deus, nós nos entendemos muitas vezes como indignos, pequenos, filhos bastardos, imerecedores do seu amor, numa visão completamente teocêntrica, que nós trazemos de forma atávica das nossas existências na Idade Média. Imerecedores do amor de Deus. Mas nós somos, segundo o nosso Salvador, filhos de Deus. Ele, o Criador, é o nosso Pai e nos ama. E Jesus nos falou dessa forma, porque o amor dos pais, é o maior, o mais puro, o amor incondicional, o maior de todos os amores que nós conhecemos no nosso planeta. Daí a referência, filhos. Daí chamarmos o nosso Criador de Pai. O amor dele por nós é incondicional. Não importa o quanto nós tenhamos nos afastado das suas leis soberanas, ele nos ama incondicionalmente. Somos sim merecedores do seu amor. Somos sim seus filhos. Ele não nos quer sofrendo. Ele nos quer transformados. Ele, esse Pai de que nos fala Jesus, é o Deus das oportunidades eternas. E as teremos quantas forem necessárias para a nossa redenção. O que nos prende muitas vezes em não acreditando em Deus, diminuindo, apequenando Deus, que não teria capacidade de nos amar diante dos nossos erros, acreditando em um Deus vingativo, cruel, punitivo. Muitas vezes, esse sentimento, esse pensamento, jaz no nosso sentimento de culpa, a nos falar das nossas imensas imperfeições que, claro, ainda as temos. Por isso estamos aqui, para transformá-las uma a uma. Esse sentimento de culpa muitas vezes nos paralisa, tal qual fez com a esposa de Ló, quando olhou para trás e viu Sodoma e Gomorra incendiando. Muitas vezes é assim que fazemos. Olhamos para o fundo de nossas consciências e reconhecemos, muitas vezes, lá no nosso inconsciente profundo, a gravidade das nossas faltas nas nossas vidas pretéritas. Mas muitas vezes fazemos isso conscientemente, quando nós reconhecemos as nossas imperfeições e paralisamos. Deus nos ama. Não esqueçamos, jamais, que não importa o quanto nós tenhamos nos afastados dessas leis soberanas da vida, dos caminhos que nos conduzem a Deus, que nos foram ensinados por Jesus, não importa, jamais perderemos a nossa essência divina. Fomos criados à sua imagem e semelhança, não na nossa figura antropomórfica, porque Deus não foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós é que fomos criados à sua imagem e semelhança como espíritos. Não somos corpo, estamos num corpo. Somos a imagem e semelhança do Pai, do Criador, em espírito. E em nós, nesse espírito, no fundo de nosso ser, de nossa alma, o nosso espírito encarnado, jaz latente todas as virtudes, as faculdades
que nos esperam a força, a vontade, o planejamento para que sejam desenvolvidas. Nós precisamos regar cada uma dessas faculdades divinas que jazem dentro de nós, para que elas possam brotar, crescer, dar frutos, sombras a nós e a todos aqueles viajores que dividem a existência conosco. Isso nós precisamos lembrar. Mas essa jornada evolutiva natural não se faz sem ambição. Porque pensamos que ambição é tão somente o querer ter. É também o querer ser. Ser mais, nos iluminar, nos transformar. Ambição não é orgulho. Ambição é necessidade, é planejamento, é querer gravitar na direção do nosso Criador. E não conseguiremos sem ambições. Ambições nobres, querer desenvolver dentro de nós o amor pelo belo, pela natureza, o amor pelo universo, pelo bem, pelo nosso próximo, mais distante, pelo nosso próximo mais próximo. O amor por nós mesmos, que se revela quando nós nos importamos com a nossa própria destinação e fazemos o planejamento do nosso futuro com ambição nobre, como nos ensina Kardec. Sem ambições nobres, continuaremos pobres, tal qual nós somos hoje, paralisados nesse estágio evolutivo, acreditando que qualquer vontade de crescer seria fruto do nosso orgulho. Permaneceríamos sem ambição nobre, paralisados nessa encarnação, quando tanto poderíamos fazer por nós mesmos e por aqueles que também amamos. Sem ambição, estacionaremos. Com ambição, com planejamento, nós seguiremos para Deus. E nós faremos então tudo aquilo que podemos fazer na nossa vida agora, nessa encarnação, não nas próximas. É para isso que nós estamos aqui. Para essas conquistas, para essa transformação e para essa direção de Deus, desenvolvendo as nossas virtudes. Começar pela nossa humildade.